Estou lendo um estudo acerca do livro de Oséias, a partir do capítulo 3. O resgate de Gomer. Após a digressão sobre a aplicação mais ampla das dificuldades matrimoniais de Oséias, recebemos agora uma impressão final de Gomer. Confira comentários de 1 do 2 ao 9, acerca do ponto de vista geral com respeito à relação entre os capítulos. Assim como o Senhor havia ordenado o casamento, agora ele exige que o relacionamento seja retomado. Versículo 1. O termo novamente pode ser associado a disse ou a vá ou trate, com amor, com diferentes nuances de significado. Mas, com base no ponto de vista adotado aqui, assim também sugere a formulação da NVI. Oséias descobre que a sua esposa está à venda, talvez por conta de dívidas, e ele a resgata. Isso revela o amor inalienável de Deus por Israel. O título que G. A. Smith dá ao capítulo é digno de nota: a história da esposa pródiga. Em lugar de ser amada por, a Septuaginta traz amando ativo, que faz melhor sentido. Bolos sagrados de uvas passas eram usadas na adoração a falsos deuses. Isaías 16:7, Jeremias 7:18. Assim, o amor do Senhor não é extinto, nem mesmo pela pior apostasia. Eu a comprei é a tradução de um verbo de significado incerto. A formulação da Neb, eu a tomei de volta, confirma a interpretação que estamos seguindo aqui. O após de prata, no versículo 2, pode ser considerado um aposto igual, ou seja, indicando que a cevada era o equivalente a 15 ciclos, ou como está no texto, 180 gramas. É mais atraente, no entanto, considerá-lo um simples sugerindo que Oséias não tinha prata suficiente para comprar Gomer, mas teve de arranjar a diferença em espécie, mostrando assim que ele fez o máximo esforço para poder comprá-la. O período de disciplina necessário antes da retomada da relação marital completa significa o exílio que Israel teria de sofrer antes da restauração nos últimos dias. Versículo 5. Voltarão é uma palavra-chave usada 22 vezes nessa profecia. A verdadeira alegria de Israel, como a de Gomer, estava na reconciliação com seu legítimo marido, que o caminho da volta ainda estava aberto. Era o milagre da graça. Davi, seu rei, é o seu monarca legítimo, assim como o Senhor é o seu monarca, assim como o Senhor é o seu verdadeiro Deus. Oséias espera assim que o reino do norte se comprometa novamente com a lealdade à dinastia rejeitada sob Jeroboão I. A sua objeção não é ao reinado em si, mas à monarquia do norte, que está em rebeldia para com o homem que Deus escolheu. Confira também 8:4, 9:9, 10:3, 13:10. Alguns estudiosos consideram o versículo 5 um acréscimo de um redator de Judá, mas isso é infundado. O obstinado povo de Deus, 4:1 a 14:9. Em 4:1 encontramos a única divisão incontestável da profecia, com exceção talvez de 14:1. As outras subdivisões são dadas aqui por conveniência, mas não um tanto arbitrárias. Gomer e o seu relacionamento com Oséias já não são mencionados, embora permaneçam como pano de fundo para o relacionamento entre Deus e Israel tratado na passagem. 2. A acusação de Deus e o resultado. A primeira acusação de Deus, 4:1 a 5:7. A fórmula de proclamação ouçam, etc., é encontrada somente em 4:1 e 5:1, como em 2:2. O Senhor está iniciando um processo judicial contra Israel em geral e ao sacerdócio em particular, em virtude da violação da aliança. Acerca dos termos usados, fidelidade e amor reside
conhecimento de Deus, vê comentário de 2,19. Apostasia religiosa, versículo 1, conduz à rejeição da lei de Deus, versículo 2, que reflete o conhecimento do código sinaítico escrito. E isso, por sua vez, produz a seca, versículo 3, a terra pranteia. Nota de rodapé da NVI, está seca em TLH, traduz os verbos do versículo 3. No futuro, podemos comparar uma outra reação em cadeia descrita em 2,21. No sentido contrário, o hebraico do versículo 4 é obscuro. A tradução da NVI aqui é uma tentativa de correção adotada por diversas versões modernas. Da BJ, versículo 5 também é difícil e a correção da NEB e GNB pode estar correta. Mas o sentido geral do trecho, versículo 4 a 10, está suficientemente claro, visto que os sacerdotes estão negligenciando a sua legítima função de ensinar o verdadeiro conhecimento de Deus e da sua lei. Eles e o povo serão expulsos, versículo 6. Conhecimento, cada ocorrência da palavra nesse versículo no original vem com um artigo definido, está se referindo ao conhecimento de Deus e da sua palavra. É possível que tenha existido por trás de todo esse trecho uma situação de disputa como as registradas em Amós 7, 10 ao 17 e Jeremias 20, 1 ao 6. Alimentar-se dos pecados do meu povo significa que os sacerdotes preferem prosperar com base na sua parte das ofertas pelos pecados voluntários a tomar atitudes para dissuadir o povo de fazer o mal. A intervenção de Deus vai suspender o lucro e condenar o sacerdote à futilidade. Os versículos 10 a 14 iniciam um ataque amplo ao culto a Baal, iniciado e concluído pelo que aparenta serem provérbios populares. Versículo 11, 14b. O único resultado possível da estupidez e da devassidão da adoração de ídolos, embriaguez, prostituição cultual e sacrifícios ilícitos é a ruína. Os versículos 15 a 19 advertem Judá, talvez como um recurso retórico, a não seguir Israel nessa trilha, nem a entrar em santuários falsos, nem mesmo a jurar pela vida do Senhor Neb, nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus em TLH. Adorar o Senhor de forma ostensiva e aparente, ver acerca de uma oração semelhante pela vida de Baal em Dot, página 131. Bet-Aven é um apelido desdenhoso de Betel. Amós 5:5, Betel será reduzida a nada. No hebraico Aven, acerca de Gilgal 9:15 e 12:11. Versículo 17 deixa-no só, embora um tanto conjectural, destaca o conselho para que Judá ignore o exemplo de Israel. Efraim, no versículo 17, é a primeira de 37 ocorrências em Oséias. Ainda é incerto porque o termo é usado aqui. Ellison sugere que reflete a divisão do governo, com Manaim e Pecaías reinando em Samaria e Peca em Gileade entre 752 e 740 a.C. 2 Reis 15, 17 a 31, também Oséias 5:5 e 7:1. Ele também vê uma razão espiritual nisso, embora a inveja de Efraim tenha contribuído para a divisão dos reinos sob Jeroboão I. Mesmo assim, o título de Israel não é concedido ao reino do norte, enquanto rejeitar a lealdade a Davi. O texto do versículo 18 também é incerto, mas continuam os temas da embriaguez e da prostituição. As figuras de linguagem judiciais continuam no capítulo 5. Confira sentença, versículo 1, e testifica, versículo 5, enquanto os versículos iniciais renovam a acusação contra os líderes da nação, os sacerdotes chefes de clãs e da família real. O versículo 1, a frase traduzida por esta sentença é contra vocês, poderia significar ou vocês deveriam exercer a justiça, ou como dá a entender a NVI, vocês também serão julgados. Em vez disso, eles são a causa da ruína do país, como mostram 3 símiles da caça. O significado incerto de os rebeldes estão envolvidos em matança pode ser visto na comparação com a NTLH e a BJ.
Versículo 1 a 18, Tabor e Mispá podem ser associados à adoração a Baal. Quem fala no versículo 3 poderia ser Oséias ou Javé, os efeitos do mal impedindo uma volta para o seu Deus. Versículo 4 prefiguram o pecado mortal de Marcos 3:29, 1 João 5:16. Daí eles descobrem que Deus se afastou deles a ponto de não aceitar os seus sacrifícios. 5:15, 6:6. Como fez antes, Êxodo 10:9, o seu afastamento, contudo, é propositado ao contrário da morte da divindade nos mitos de Baal. Versículo 5. A arrogância de Israel não é um nome do Senhor, mas uma atitude pecaminosa do povo. Amós 6:8, Isaías 28:3, que serve como evidência na corte. Confira 7:10. Versículo 7. A menção da luta nova é de difícil compreensão, de forma que a Nebe interpreta como um invasor, o que antecipa os versículos seguintes, mas poderia ser uma referência a uma ocasião ritual, como na NVI, festas de lua nova, ou poderia significar em um mês. 2. Uma guerra preventiva, 5:8 a 6:11a. A ameaça feita no versículo 7 torna-se real no versículo 8, em que o ataque violento de um invasor é narrado. A Alt mostrou que o pano de fundo é a guerra sírio-efraimita de 734 a.C., mencionada em 2 Reis 15:37, 16:5-9, Isaías 7:1 a 16. Israel e Síria, tendo se aliado para se opor à Síria, invadiram Judá para convencer este povo a se aliar a eles. Acais pediu ajuda aos assírios, que reagiram rapidamente. O que Oséias relata é o contra-ataque de Judá, visto que os nomes dos locais de Beá, Ramá e Bet-Aven, que é Betel, entre parênteses Betel, são removidos do sul para o norte. As trombetas de advertência do versículo 8 são ecoadas em 8:1. Confira também Jeremias 4:5 e 6:1 e Joel 2:1. Versículo 8. Esteja na vanguarda, ó Benjamim, é traduzido por estamos com você pela Nebe e por a batalha pela GNB, mas com base na analogia de Juízes 5:14, poderia ser um grito de guerra. Atrás de você, Benjamim. À medida que os exércitos de Judá avançam, Efraim é arrasado. Versículo 9. Os marcos dos limites entre os dois países são eliminados. Versículo 10. O que provoca a ira de Deus. Provérbios 22:28. Mas o desastre do final no final das contas é culpa do próprio Efraim. Versículo 11:4, em que a GNB provavelmente traz o sentido correto de uma frase de difícil tradução. Insistiu em buscar ajuda de quem não tinha nada a oferecer. Confira também o versículo 13. O real inimigo do povo pecaminoso é ninguém mais do que o próprio Deus, para quem eles... Aqui a referência é versículo 12, 14, confira 13.7. Para quem eles deveriam ter voltado. Em vez disso, foram pedir ajuda à Síria, o grande rei, confira 10.6. Sendo uma correção do hebraico em concordância com Isaías 36:13, não sabemos quando isso aconteceu, embora 2 Reis 17:3 possa ser o evento referido. Aqui, finalmente, o versículo 15, o Senhor se afasta deles, comentário de 5:6, esperando pelo verdadeiro arrependimento, como o traduz a NVI, ou como a GNB, até que tenham sofrido bastante pelos seus pecados, confira Isaías 40.2. Embora 6.1 edifique sobre uma das palavras-chave de Oséias, o altar, ver comentário de 3.5, a sua intenção é obscura. Estaria ele formulando uma expressão genuína de penitência ou uma liturgia de lamento, ou como mostra antes a reação dos versículos 4. Estaria ele descrevendo uma reação superficial, até mesmo hipócrita. O povo está confiante em que a resposta de Deus à sua oração será rápida ao terceiro dia.
tão certo como nasce o sol. E que ele despedaçou e feriu somente para enfaixar e curar. Cura, o termo é usado com um sentido redentor em 7:1, 11:3 e 14:4, mas a resposta de Deus é menos entusiasta. Confira também 8.2. Até mesmo o amor reside do povo é efêmero e desesperadamente inadequado para a questão em vista. Já ouviram de profetas anteriores, versículo 5, que Deus exige uma reação mais profunda, misericórdia e conhecimento de Deus, e não atos meramente cultuais. Vê apelos semelhantes em 1 Samuel 15:22, Amós 5:21-24, Isaías 1:12-17 e Mateus 9:13 e 12:7, em que Jesus cita esse trecho. Os versículos 7 a 11 são considerados continuação dos versículos anteriores, embora pudessem ser uma perícope distinta. Como em Adão, nota de rodapé da NVI, é uma alusão à deserção do primeiro homem no Éden. A cidade de Adão, Josué 3:16, Adã, está localizada à margem do Jordão, e como em Adão pode significar que Israel violou a aliança assim que pisou na terra prometida, GNB. A NEB traz Admar, confira 11.8, que não possui associação corretiva com a aliança. O substantivo pode ser traduzido também por um homem, que enfraquece a ideia de como os homens presente em algumas notas de rodapé. A ideia de aliança é rara nos profetas pré-exílicos. Aqui, como em 8:1, refere-se à aliança sinaítica de Êxodo 24, 3-8, cujos termos a nação violou. O conceito está implícito em grande parte de Oséias, embora seja explicitamente mencionado apenas 2 vezes, em 10:4 e 12:1, há alusões a alianças entre homens. Gileade, versículo 8, não é chamada de cidade em nenhum outro lugar, e não se pode lançar luz sobre a referência. Siquém, versículo 9, um santuário antigo, pois usado para representar roubo por parte dos sacerdotes, seja por meio da voracidade avarenta pelos sacrifícios, 4:8, seja por meio de ataques a caravanas de peregrinos de passagem, versículo 10. Terra de Israel, hebraico, casa de Israel, pode ser entendido como Betel. Santuário de Israel é também a isso, confira 8:1. 3. A ajuda é frustrada, capítulo 6. A ideia-chave desse trecho é como ajudar o povo como esse, confira 7:13. Eu desejo redimi-los, mais 7:15. Eu os ensinei e fortaleci, mais 6:11b a 7:2. Mostra como os esforços de Deus para curar expõem a corrupção de todo Israel. Tanto Efraim quanto Samaria, confira comentário de 4:17 e 6:11b. Trouxer de volta, traduz do hebraico Shub Shebut, que significa a grande restauração e recuperação do antigo relacionamento de aliança. Prevista e esperada na festa de Ano Novo, acerca de sua proeminência na escatologia posterior. Jacob Theology of the Old Testament, 1958. Página 320 a 321. Atos 3:21 também retoma essa ideia acerca de curar. Versículo 7, vê comentário de 6:1. Os versículos 3:7, um trecho repleto de incertezas textuais.
descrevem uma intriga palaciana de um tipo muito comum nos dias de Oséias, quando 4 reis foram assassinados em 12 anos. O versículo 3 mostra como os conspiradores enganam NTLH em vez de alegram o rei e outros líderes, como o forno do padeiro ver desempenho de um forno de pão antigo no verbete pão no NBD em página 1188 a 1189. É aquecido a uma temperatura desejada e depois deixado estável até que a massa esteja pronta. Assim os conquistadores fazem os seus planos e esperam o momento predeterminado. No dia da festa de nosso rei, talvez na festa de coroação, no dia do ano novo, eles embebedam a todos, incluindo o próprio rei. Esperam a noite toda, mas pela manhã atacam, matando o rei e espalhando seus simpatizantes. Em 1 Reis 16, 9 e 10. Temos uma situação histórica concreta, assim como que, seguindo o versículo 7b, Nadab cai em um respeito após o outro. Confira 13, 10 e 11. As figuras de linguagem do padeiro continuam no versículo 8, sendo a expressão mistura. Mistura-se uma referência ao ato que, misturado com farinha, dá um bolo. Mas os elementos estranhos, alianças estrangeiras que incluem homenagem a deuses estrangeiros, mostram-se desastrosos, de forma que Efraim parece mais um bolo estragado, queimando de um lado e cru do outro, não foi virado. Como Sansão em Juízes 16:20, Efraim não está consciente da sua fraqueza, ele não se volta para o Senhor. Acerca da arrogância de Israel, vê comentário de 5.5. Não há base suficiente nesse trecho para a conjectura de que o profeta era padeiro. Os versículos 11 e 12 retratam Efraim na sua hesitação como uma pomba batendo batendo as asas de forma desajeitada. Em 2 Reis 17:3 temos uma descrição da crítica à política estrangeira que contrapõe o Egito e a Síria. Em vez de alcançar a segurança, Efraim vai somente ser pego como um pássaro na rede do caçador. Confira 5.1. A sessão conclui, versículo 13 a 16, com uma advertência em relação ao desastre final, a volta ao Egito, implicando o cancelamento de escolha que Deus fez de Israel. Confira 11.1. Do Egito chamei o meu filho. Comentário de 9.3. 3 vezes Deus se queixa da forma em que é distorcido, falam mentiras e afastam de mim, tramam o mal, embora que contra mim ocorre. 3 vezes nesses versículos, versículo 13, redimi-los pode ser uma referência ao êxodo ou ao livramento posteriores, ou, como sugere o NVI, as intenções frustradas do Senhor. A lamúria e o cortar-se, nota de rodapé da NVI, no versículo 14, são práticas dos adoradores de Baal, 1 Reis 18:28, de modo que a NTLH então capta bem o sentido. As orações que me fazem não são sinceras.
Na verdade, não está clamando a mim, mas a Baal. A tradução do versículo 16 é controversa. No lugar de Altíssimo, Aneb sugere o elevado Deus deles. No hebraico Al, Elizon sugere um povo que não pode ajudar. GNB, um bom sentido ao versículo, quando traz a sua conversa arrogante, faz deles um motivo de zombaria no Egito. Capítulo 8. O juízo é inevitável. Embora os detalhes possam ser incertos, o tema geral desse trecho, como preparativo para a sessão seguinte, é a condenação da religião e do reinado, concluindo com uma advertência de retorno para o Egito. O fato de que o primeiro rei, Jeroboão I, também iniciou o culto idólatra, acrescenta poder de persuasão à condenação conjunta. Mais uma trombeta, confira 6:8, sinaliza o período iminente, como é mencionado o abutre fusco e não uma água. A matança já ocorreu, visto que esse animal não é o templo em Jerusalém, visto que Oséias está tratando do reinado do norte. No reino do norte, restam algumas possibilidades. A terra que o Senhor deu para Israel, ocupar o próprio Israel como herdeiro do Senhor, Deuteronômio 32:9. Ou um santuário, talvez Betel, casa de Deus, comentário de 6:10. O fato de o povo fazer afirmação contraditória de que conhece a Deus, enquanto desrespeita a sua aliança e lei, suscita uma ira de Deus. O pretexto já foi exposto como vazio em 4.1, 5.4, 6.6. Acerca de aliança, vê comentário de 6:7. Versículo 4 denuncia 4a, denuncia a monarquia como não aprovada por Deus. Confira o comentário de 3:5, mas como parte da tentativa de Israel de ser independente dele, instruíram reis. A expressão resume eventos históricos até o período de Jeroboão I. Mas observe o tempo presente do verbo, como se referiu a eventos em andamento. O ídolo em forma de bezerro de Samaria é denunciado nos versículos 4b a 6. A Neb traz o plural bezerros, lembrando-nos de que houve dois, um em Betel e outro em Dan. 1 Reis 12:29. Samaria pode significar o reino. 1 Reis 13:32. Visto que não há registro de tal Deus bezerro na cidade de Onri, como esse nome, 1 Reis 16:24, como coisas feitas por Deus, eles serão destruídos. Como coisas feitas por homens, eles serão destruídos. Versículo 6, ele não é Deus. Indica que o próprio bezerro era adorado e não considerado mero trono de deidade. A última linha do versículo 5 é difícil. A RCV anexa as últimas palavras do versículo 6 para completar o significado. A Neb faz uma emenda para dizer: que tipo de Deus é esse touro? O que faz muito sentido na GNB, parafraseia:
quanto tempo ainda vai passar até que abandonem a sua idolatria? Nos versículos 7 a 10, nos voltamos novamente para questões políticas, especialmente alianças externas. 2 provérbios são citados no versículo 7. Eles semeiam vento e colhem tempestades, e talo sem espiga que não produz farinha. No hebraico 5, mais alguns provérbios assim, em 4:11 e 14b. Uma variedade desconcertante de metáforas é usada nos versículos 8 a 9 para descrever a política externa dos israelitas.